A pobreza tem impedido que as mulheres satisfaçam as condições mínimas de saúde. Querida, você é uma revolucionária. Você vai sair daqui com um peso que está sobre mim. Eu vou jogar sobre vocês também. O peso, a dor que eu sinto de ver as mulheres nessa situação. A dor que eu sinto de ver que mulheres hoje não têm condições, muitas vezes, de alimentar seus próprios filhos. Eu quero te falar uma coisa. Nosso país vai ver um milagre acontecer no meio das mulheres. Basta que cada uma de nós influencie uma pessoa. Basta que a sua vida seja fator determinante na vida de uma mulher. Ela vai ser na vida de outra, na vida de outra. E assim nós vamos ver uma grande mudança. Muitas pessoas se perguntam, por que existe igreja? Por que nós nos reunimos toda semana? Por que nós temos congresso? Por que nós temos reuniões de mulheres, de homens, de casais, de tudo? Sabe por quê? Como a sociedade tem falhado em treinar e preparar as pessoas para serem bem-sucedidas na vida. Deus falou, eu tenho um plano B. Eu vou criar a igreja. Aqui é a sua nova família. Eu estava me preparando para esse congresso. E pode parecer muito bobinho, né? Mas eu me lembrei, sabe de quê? Da história do patinho feio. Lembrei que a história do patinho feio, quantos leram na sua infância a história do patinho feio? Olha, todo mundo, então vocês lembram. A Ruth, minha filha mais velha, quando eu contava para ela a história do patinho feio, não vai chorar agora não, Ruth. Ela chorava todas as vezes copiosamente. Ela falava, mãe, eu tenho dó do patinho, mãe. Ou seja, eu estava ensinando para ela, né, a processar a dor da rejeição. Porque o patinho feio, sabe o que aconteceu com ele? Ele nasceu no meio de uma família, ele não era feio, ele era diferente. Ele só era diferente. Olha que coisa tremenda! Querida, muitos de nós nascemos em famílias que não era o nosso lugar. Muitas mulheres cresceram em ambientes totalmente desfavoráveis, onde você era o patinho feio. Só que eu vim aqui para te dizer, você não é feia, você só é diferente. E eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu nessa história é o que está acontecendo em nossas vidas. Porque aquele patinho não pôde ficar no meio da família dele, ele teve que ir embora. Quantos de vocês são sobreviventes de famílias desestruturadas, problemáticas, onde houve muito sofrimento, muito problema, e você teve que sair e sobreviver em outro lugar? Quantas mulheres são sobreviventes de histórias dramáticas, de abuso, de desrespeito, de falta de consideração? E muitas de vocês andaram pela vida, batendo cabeça, sofrendo, como o patinho feio sofreu. Uma vez ele chegou num lugar, ele era tão estabanado, que ele caiu dentro de uma vasilha de óleo, depois ele caiu dentro de uma vasilha de farinha. Você lembra bem, né? Você imagina a figura. Então, muitas de nós vivemos como um patinho feio, nos sentindo sem lugar. Parece que eu não sou desse lugar. Já era a semente do chamado. Você não pertencia mesmo àquele lugar, não. Porque era um lugar que não tinha desafio. Chore e cantarava. Querida, eu quero que você entenda hoje que o sofrimento que você passou, que a dor que você passou, que toda a rejeição que você passou, toda a situação que você passou, tinha um propósito futuro. Você vai encontrar seu lugar, você vai descobrir que você não era feia, que você só era diferente. Aí sabe o que vai acontecendo? O patinho vai crescendo e vai
passando por várias situações. Aí um dia ele falou assim, não dá mais, eu quero morrer. Quando ele estava pensando em se matar, existem várias versões da história. A minha é uma versão mais, assim, moderna, tá? Uma versão, assim, mais cult. Mas o patinho da minha história, ele queria morrer. Sabe por quê? Era tão difícil não pertencer a nenhum lugar. Era tão doloroso não se sentir pertencendo àquela história, àquela família de onde ele veio. E ele andava, ele ia para os lugares e lá parece que ele não encaixava. Mas um dia, quando ele estava pensando em morrer, passou pelo céu 3 cisnes lindos, voando. E quando ele olhou para o lago que estava perto dele, onde ele ia se matar, ele ia se matar dentro do lago, viu, gente? Ele ia morrer afogado. Quando ele olhou para o lago, ele viu refletido a imagem de um cisne. Aí ele olhou para cima e falou, é a imagem deles. Ele pensou que ele estava vendo aqueles cisnes que estavam voando. Mas não era. Ele estava vendo a imagem dele. Sabe o que aconteceu naquele momento? Ele encontrou a sua turma. Ele encontrou finalmente o lugar a que ele pertencia. E eu digo para você, dentro da igreja você encontrou finalmente o lugar a qual você pertence. Um lugar cheio de cisnes, um lugar de pessoas vencedoras, um lugar de pessoas que vão inspirar você, que vão ser a sua nova família. Que vão ajudar você a vencer essa dor. Pelo fato das mulheres serem muito sensíveis. Nós absorvemos as rejeições, os problemas de uma forma muito intensa. E essas coisas vão destruindo nosso senso de autoestima, de valor. Muitas mulheres crescem e vivem anos da sua vida com esse sentimento. Eu não pertenço a lugar nenhum. Eu estou aqui nessa família, mas parece que eu não sou daqui. E eu vim te dizer, não é mesmo? Você foi chamado para algo muito maior, para algo grande. Querida, a dor não vai destruir você. O sentimento de rejeição que muitas vezes você vem carregando a sua vida inteira, é só para te dizer, você pertence a um outro lugar. E Deus, então, na sua infinita misericórdia, planejou uma outra família. Por isso, hoje, nós temos na nossa igreja centenas de líderes, de pastoras, de bispas, de mulheres que têm se levantado de histórias dramáticas. Eu olho aqui, eu conheço todas elas. Elas finalmente encontraram o lugar delas. Amém? Mas todas vieram de histórias como a minha, histórias dramáticas, histórias difíceis. E muitas mulheres chegam sem nenhuma confiança em si mesmas. Chegam sem nenhuma autoridade, chegam destruídas por dentro. E sabe o que Deus começa a fazer? Ele começa a dizer, você é tão especial. Querida, escuta isso para você individualmente. Esse congresso foi feito para você. Foi feito pensando em honrar você como mulher. Em fazer um dia especial, onde você pudesse se sentir tão especial, tão querida, que você pudesse ir se sentindo em paz. Então, a questão é que são os diferentes que mudam a história desse mundo. São os desajustados. São as desajustadas que mudam o mundo.